Você vai saber por que o helicóptero Potiguar 1 fez um pouso em plena Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Natal. Vândalos tentaram incendiar o prédio da unidade de pronto atendimento em Mossoró. Durante a noite não teve atendimento. Vamos atualizar o estado de saúde do menino de 8 anos que foi vítima de uma bala perdida na comunidade da África. Mas uma farmácia foi assaltada na capital. 15 pessoas, entre clientes e funcionários, estavam no local. Durante o assalto, um dos clientes reagiu. Um aposentado de 82 anos que sofre de Alzheimer e tinha vindo à farmácia com a filha para comprar remédio. Um corpo foi encontrado dentro de uma vala que fica na área de um supermercado na zona sul de Natal. A causa da morte ainda não foi revelada. Na tentativa de garantir uma ceia larga esse ano, para muita gente, o jeito vai ser dividir as contas antes de juntar a família. A chuva que caiu no interior animou muita gente, mas de acordo com a meteorologia é preciso ter paciência para começar a plantar. O RNTV Primeira Edição está no ar. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, a gente começa com essa imagem que vocês vão ver aqui e que chamou a atenção de muita gente. Quem passava pela Avenida Engenheiro Roberto Freire hoje pela manhã é no mínimo uma cena inusitada que a gente não está acostumado a ver, pelo menos não aqui em Natal. O helicóptero da Secretaria de Segurança do Estado foi chamado para fazer um resgate num acidente de trânsito. Olha aí. O Potiguar 1 pousou no meio da pista. A aeronave foi chamada para resgatar vítimas de um acidente envolvendo carro e moto na Avenida Roberto Freire, no bairro de Capim Macio, em Natal. O trânsito teve de ser interditado em parte da avenida. O comando da Polícia Rodoviária Estadual disse que o helicóptero foi acionado porque a ambulância do SAMU estava demorando para chegar ao local. Fizemos a ligação para a SAMU, para o bombeiro, mas infelizmente a viatura do bombeiro não estava disponível e a SAMU só tinha 20% do efetivo funcionando e estava demorando muito, mais de 40 minutos de espera. E aí a saída foi fazer o quê? A ocorrência teve que ser resolvida tentando chamar o Potiguar 01 para fazer o deslocamento, para fazer a remoção. Mas graças a Deus, quando o Potiguar chegou no local, a ambulância também tinha acabado de chegar. Segundo o CPRE, carro e moto transitavam na Roberto Freire no sentido Ponta Negra. Mas neste ponto aqui, o motorista teria feito uma conversão e acabou batendo na moto. O motociclista e uma pessoa que estava na garupa ficaram feridos. Só depois de mais de uma hora de espera é que o SAMU chegou ao local e o helicóptero Potiguar 1 acabou dispensado do resgate. O SAMU Natal está em greve. Das 10 ambulâncias, 7 estão em operação. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Natal, o serviço recebeu 2 chamadas para a Avenida Engenheiro Roberto Freire ao mesmo tempo hoje pela manhã. Uma delas era esse acidente. A equipe passou pelo local e avaliou que a ocorrência era mais simples, sem risco de morte para as vítimas. Já o outro acidente, próximo à rotatória da via costeira, era mais grave e foi atendido pela equipe. Essa primeira ambulância chamou o outro veículo do SAMU. Foi a ambulância que, enfim, chegou ao local para atender as vítimas da moto, como você viu aí na reportagem. E agora olha essa história absurda lá de Mossoró. Vândalos tentaram tocar fogo ontem à noite numa usina de oxigênio. É a usina da UPA do bairro Belo Horizonte, em Mossoró, no oeste potiguar. Os criminosos jogaram gasolina por cima do muro. Hoje pela manhã, dava para ver as marcas deixadas pelo fogo nos equipamentos. Essa máquina que capta o oxigênio foi a mais afetada pelas chamas. Na hora do incêndio, os funcionários estavam trabalhando aqui na UPA, por isso o fogo só foi percebido pelos vizinhos e pessoas que passavam na rua. Isso porque a usina de oxigênio fica nessa parte externa, bem aos fundos da unidade de pronto atendimento. Segundo os funcionários, as chamas teriam vindo daquela parte de fora, onde tem um terreno baldio. Felizmente, os funcionários e também os vizinhos conseguiram apagar o fogo a tempo. Essa foi a segunda vez em uma semana que a usina de oxigênio da UPA é alvo de vândalos. Na terça-feira, como foi feriado, a gente não trabalhou. Eu retornei ao trabalho na quarta-feira pela manhã. Quando eu cheguei, tinha gasolina, né? Achei estranho, tinha uma mancha muito grande no chão. Eu tirei as fotos, realmente a gente constatou que era gasolina e foi feito BO.
A usina produz oxigênio para as unidades de saúde do município e também para o SAMU. Os balões de oxigênio que estavam cheios não foram atingidos. Por causa do incidente, o atendimento na UPA está suspenso desde ontem à noite. Quem não sabia, deu viagem perdida. Vai voltar para casa, procurar outro local? Lá na zona rural também não tem. Falta de verba, né? Falta de dinheiro para botar o combustível. Fica difícil a situação, viu? Voltar para casa e aguardar que Deus me cure e pronto. Dentro da UPA, os funcionários estão assustados com a violência. Nós estamos aconselhando que quem realmente precisa de atendimento procure as outras UPAs, porque aqui realmente está uma insegurança muito grande. Não só para a gente aqui na UPA, mas como para todo o quarteirão, para todo mundo que está em volta, porque se houver alguma explosão aqui, é de proporções gigantescas. Desde a última sexta-feira, os guardas municipais pararam de trabalhar. Eles estão com os salários de novembro atrasados. Os servidores da unidade também ameaçam suspender os atendimentos até que a situação seja resolvida. Nós estamos com a situação de insegurança e a nossa vida ela é valiosíssima. Não há dinheiro que pague a nossa vida. Então, mediante essa situação do crime praticado ontem contra nós, certo? Nós só voltaremos a atender com a chegada de segurança. Em nota, a Secretaria de Saúde de Mossoró disse que a paralisação dos guardas é parcial e que hoje pela manhã a Guarda Municipal mandou 2 funcionários para fazerem a segurança da UPA. A Secretaria também disse que ontem à noite a Polícia Militar esteve na UPA do Belo Horizonte e que vai intensificar as rondas na região. A Polícia Civil vai investigar o caso, mas ainda não sabe a motivação desse crime. Sobre o atraso nos salários, a Prefeitura ainda não tem previsão para o pagamento. E além dos guardas, os servidores da saúde, educação e mobilidade urbana também estão com os salários atrasados. Sobre o funcionamento da UPA, da UPA lá do Belo Horizonte, em Mossoró, a UPA voltou a funcionar depois das 9 horas da manhã de hoje. Uma troca de tiros ontem na comunidade da África terminou de uma forma trágica. Um menino de apenas 8 anos que estava brincando ficou no meio do fogo cruzado e foi atingido com um tiro na cabeça. O menino de 8 anos foi levado consciente para o hospital. O pai dele contou que a criança foi baleada enquanto brincava na frente de casa, na comunidade da África, na Redinha. Eu estava em casa dormindo, ele estava brincando. Aí eu escutei um tiro, bum. Aí quando a mãe dele começou a gritar, aí quando eu olhei ele estava lá, ele estava com a cabeça sangrando. O pessoal comentou como é que aconteceu? E os caras estavam na rua e começou. Mas teve troca de tiros? Foi. Nenhum suspeito foi preso e a principal linha de investigação da Polícia Civil é a guerra entre facções criminosas. Testemunhas serão ouvidas no inquérito policial que será aberto pela Polícia Civil. Segundo a polícia, a disputa entre grupos criminosos na comunidade é motivada pelo tráfico de drogas. O menino passou por cirurgia durante a noite. Está consciente, mas permanece internado na UTI do Hospital Alfredo Gugel. Ele deve passar pelo menos mais 2 dias em observação. O quadro de saúde é considerado estável. Mais uma farmácia foi assaltada em Natal. Um idoso chegou a reagir, mas o casal de adolescentes conseguiu escapar e na fuga trocou tiros com a polícia. 2 PMs foram baleados e o casal apreendido. Eram umas 6 horas da noite quando um casal entrou nesta farmácia e anunciou o assalto. O estabelecimento fica no cruzamento das avenidas Nascimento de Castro e Salgado Filho, em Lagoa Nova. Umas 15 pessoas, entre clientes e funcionários, tiveram objetos pessoais roubados. Celulares, relógios, joias e carteiras. Segundo as vítimas, enquanto o rapaz roubava o dinheiro do cofre, a jovem recolhia objetos de beleza e de higiene. Durante o assalto, um dos clientes reagiu, um aposentado de 82 anos que sofre de Alzheimer e tinha vindo à farmácia com a filha para comprar remédios. Mesmo usando muletas, ele se jogou em cima de um dos assaltantes. A reação que ele teve, do jeito que ele pulou no bandido, foi surpreendente. Este turista de São Paulo, que está em Natal de férias, conta que estava adorando a cidade até ontem e que nunca tinha passado por algo parecido. Passa pela situação que a gente consegue ter a visão toda como é perigoso, e não só aqui em Natal, mas também em outras regiões assim no Brasil. A ação toda durou uns 20 minutos. Mesmo depois da reação do aposentado, os assaltantes continuaram o roubo e deixaram a farmácia.
Mas eles não contavam que a polícia já tinha sido acionada. Uma viatura chegou rapidamente ao local e, ao saírem, os bandidos foram perseguidos por policiais militares. Houve troca de tiros e 2 PMs foram baleados nos joelhos. Eles foram socorridos ao Hospital Valfredo Gurgel. Infelizmente, eles estavam com o apoio de outro casal. Provavelmente, esse outro casal foi que atirou nos policiais, porque o tiro de um dos policiais veio de costa. Mas o policial se encontra bem, o outro foi na frente, também se encontra bem, e a polícia logrou êxito, apesar de fazer a apreensão de 2 menores, que são menores. A dupla de assaltantes é um casal, ele com 16 anos e ela com 17. E a gente reforça aqui, nunca reagir a um assalto porque eles não têm nada a perder, não. A polícia encontrou hoje o corpo de um homem que estava dentro da área de drenagem, num supermercado no bairro de Candelária, aqui na capital. O corpo foi encontrado na vala por volta das 6 horas da manhã. A polícia foi acionada por pessoas que viram a cena de cima do terreno deste supermercado. Segundo o policial, funcionários do estabelecimento contaram que um homem com as mesmas características, também vestido com a camisa do Fluminense, foi visto na noite anterior, perto do local. Tinha uma pessoa com essas características tentando pular a grade do Carrefour. Estava aparentemente transtornado, não sabe se ele tinha algum problema psiquiátrico, se era álcool. Os bombeiros também foram chamados para ajudar na retirada do corpo por causa da profundidade da vala, cerca de 5 metros. Segundo o corpo de bombeiros, o homem traz no punho uma pulseira de identificação com nome completo e data de nascimento. Aparentemente é uma pulseira de identificação hospitalar. O corpo foi levado para o ITEP, mesmo com essa pulseira, continua sem identificação formal. O Instituto, no caso o ITEP, vai fazer os exames para determinar as causas da morte, o que pode demorar, já que está em uma fila com outros 5 corpos. O que se sabe até agora é que o homem estava usando a camisa do Fluminense, como foi dito na reportagem, e uma pulseira com uma data de nascimento de 1960. A gente vai para o intervalo, nosso primeiro intervalo, que passa rapidinho. E no próximo bloco, muita gente está fazendo as contas na hora de planejar o cardápio da ceia natalina. Vai ser preciso dividir para multiplicar os pães, Emily. Tem muita gente até usando criatividade, substituindo alguns produtos. No próximo bloco você vai ver. E vai ver também que depois das chuvas que caíram no fim de semana, os agricultores ficaram animados, mas de acordo com as previsões, ainda é preciso esperar mais um pouco para começar a plantar. Agora são 12 horas e 14 minutos e o RNTV volta já já.